Capítulo 6 do Direito ao Transporte. Artigo 100. Fica assegurado o transporte gratuito às pessoas com deficiência em linhas de transporte intermunicipal e em linhas de ônibus que compõem as redes integradas de transporte coletivo das regiões metropolitanas, quando estiverem se submetendo a processo de reabilitação ou capacitação profissional, mediante procedimento disposto neste capítulo. Artigo 101. As empresas que exploram, através de concessão, permissão ou autorização do Estado, o transporte coletivo intermunicipal no Estado do Paraná, ficam obrigadas a adaptar no mínimo 5% dos veículos das respectivas frotas a cada ano, excluídas para efeito dessa contagem os ônibus adaptados no ano anterior. Ou seja, pela matemática nós podemos ter um tempo infinito. Artigo 1º. Entende-se por adaptação toda alteração interna e externa do veículo destinada a facilitar o acesso e a locomoção de pessoas com deficiência, especialmente a adequação das dimensões das portas para o acesso de usuários de cadeiras de rodas. Todas as linhas de transporte coletivo intermunicipal deverão possuir ao menos 2 ônibus adaptados. As empresas que exploram o transporte coletivo rodoviário intermunicipal fornecerão tabelas indicando o horário de circulação dos veículos adaptados ao Conselho Municipal de Assistência Social e às associações representativas dos deficientes físicos de cada região. Artigo 102. Os beneficiários de que trata este capítulo deverão promover a reserva de passagem com antecedência mínima de 3 horas de embarque nos casos de linhas de transporte coletivo intermunicipal. Artigo 103. A empresa transportadora que recusar o passe livre, a qualquer pretexto, cometerá infração com as seguintes penalidades obedecida à ordem: suspensão de concessão e permissão, multa de 100 a 1.000 UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Parágrafo 1º. As multas serão diárias e progressivas e deverão ser aplicadas em dobro para os casos de coincidência. Parágrafo 2º. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, nos termos desta lei. Artigo 104. As empresas que exploram o transporte coletivo intermunicipal deverão comunicar aos estabelecimentos comerciais onde são efetuadas as paradas para as refeições que passarão a operar com ônibus adaptados para o transporte de pessoas com deficiências, bem como esses estabelecimentos deverão contar com banheiros e demais instalações adaptadas para receber esses usuários nos termos desta lei. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais de que trata este artigo que não atenderem ao período de adaptação serão substituídos por outros que apresentem condições de receber usuários com deficiência. Artigo 105. Somente poderão se beneficiar desta isenção usuários do transporte coletivo cuja renda familiar per capita não seja superior a 2 salários mínimos nacional. Artigo 106. A concessão de isenção à pessoa com deficiência mediante expedição de carteira específica será concedida pelo Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, Unidade Organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos após análise e conferência dos seguintes documentos comprobatórios. 1. Requerimento de concessão do passe livre em formulário específico contendo declaração de carência de recursos financeiros pelo interessado,
procurador ou representante legal, no sentido da renda mensal per capita ser igual ou inferior a 2 salários mínimos nacional, juntando o comprovante de rendimentos do requerente das pessoas com as quais reside, dirigido ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, pelo interessado, procurador ou representante legal, pai, mãe, tutor ou curador, conforme anexo 1, parte integrante desta lei. 2. Laudo médico de avaliação fornecido pelo profissional habilitado no Sistema Único de Saúde, SUS, da Secretaria de Estado da Saúde, SESA, ou da Secretaria de Saúde do município no domínio com identificação do paciente, informação sobre a deficiência, sobre a necessidade de acompanhamento e de eventual nova avaliação, ou se o laudo é permanente, bem como a data de reavaliação, entre outras informações, conforme o modelo do anexo 2, parte integrante desta lei, definido pela Resolução número 246, de 7 de abril de 2010, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná, SESA. 3. Ficha cadastral ou requerente desenvolvida pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a ser preenchida junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS/Paraná, conforme anexo 3 desta lei. 4. Foto 3x4. 5. Fotocópia da carteira de identidade, RG. 6. Fotocópia do cadastro de pessoa física, CPF. 7. Fotocópia de comprovante de residência. Parágrafo 1. Nos casos de deficiência aparente, fica dispensado o laudo previsto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2. Na hipótese do interessado não ser alfabetizado ou estar impossibilitado de assinar será admitida a impressão digital na presença do funcionário do órgão autorizador que fará a identificação ou a assinatura a rogo na presença de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A falsa declaração ou comprovante de renda mensal sujeitará o infrator às penas da lei, bem como a perda do benefício. Artigo 107. Nos casos de deficiência permanente, fica dispensada a renovação do laudo médico. Artigo 108. Os documentos comprobatórios previstos no artigo 106 deverão ser encaminhados via correio para o Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, o qual analisará os requerimentos e encaminhará pela abertura de processo de requerimento de passe livre. Artigo 109. O Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, destacará do processo de requerente de passe livre a folha de requerimento, a foto 3x4 e a fotocópia da carteira de identidade RG e encaminhará ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, DR Paraná, para cadastro, numeração e emissão da carteira de passe livre. Parágrafo único. A carteira de passe livre será enviada via correio ao beneficiário pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. Artigo 110. O requerimento do passe livre será indeferido nos casos de 1. Documentação incorreta ou incompleta. 2. Renda per capita superior a 2 salários mínimos nacional. 3. Tratamento realizado no município de sua residência. Parágrafo 1º. Os requerimentos indeferidos serão restituídos ao requerente via correio, mediante ofício especificando o motivo do indeferimento. Parágrafo 2º. Sanado o motivo do indeferimento que poderá ser reenviado, este poderá ser reenviado ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para nova
Análise. Artigo 111. O requerente que tiver o benefício do passe livre indeferido poderá requerer a revisão da decisão ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED. O requerente deverá encaminhar ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED, solicitação de revisão, juntamente com todos os documentos referentes ao indeferimento do pedido inicial. Parágrafo 2º. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED, analisará os requisitos e encaminhará uma recomendação pelo requerimento ou indeferimento do benefício devidamente justificada ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, DEDIC. O Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, DEDIC, efetuará a revisão do requerimento indeferido, considerando a recomendação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED, e enviará via correio a decisão final, seguindo os trâmites previstos nesta lei. A recomendação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência não possui caráter vinculante, cabendo ao Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, DEDIC, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, análise e decisão final da concessão do benefício do passe livre, não cabendo recurso administrativo desta decisão final. Artigo 112. A carteira que dará direito à gratuidade terá validade mínima de 12 meses, exceto nos casos em que houver especificado no laudo previsto no inciso 2 do artigo 106 a necessidade de nova avaliação em prazo inferior a 12 meses. Artigo 113. Na carteira concedida ao beneficiário deverá constar 1. Dados de identificação e foto do beneficiário. 2. Informação sobre a deficiência. 3. Necessidade ou não de acompanhante. 4. Data de expedição e data de validade. Artigo 114. A isenção de tarifa de que trata este capítulo é válida também para o acompanhante, desde que comprovada a necessidade de acompanhante. Artigo 115. A verificação da necessidade de acompanhamento para o beneficiário será constatada mediante inscrição na carteira concedida ao beneficiário. Artigo 116. São hipóteses de perda do benefício do passe livre. Primeiro, emissão de falsa declaração ou comprovação de renda mensal no momento do pedido do benefício. Uso do benefício para fins diversos daqueles estabelecidos nesta lei. 2. Existência de membros da família com renda superior a 2 salários mínimos estaduais no momento da renovação do passe livre concedido. Aumento de renda familiar posterior à concessão do benefício. Artigo 117. Todas as unidades médicas que realizarem a avaliação no âmbito estadual ou municipal deverão adotar o modelo do laudo constante no anexo 2. Artigo 118. As secretarias de saúde do Estado e dos municípios deverão dar ampla divulgação dos locais para avaliação e os conselhos municipais e entidades a que se refere este capítulo deverão também divulgar os locais para expedição das carteiras e procedimentos adotados para tal fim. Artigo 119. As empresas concessionárias ou permissionárias deverão emitir o bilhete de passagem no ato da apresentação da carteira de passe livre e documento de identificação com foto. Parágrafo 1º. Na emissão do bilhete de passagem para o transporte gratuito, não poderão ser cobradas taxas referentes ao uso de balsas, ferry-boat, de embarque ou de pedágio, e não será comissionado. As empresas prestadoras de serviço deverão reservar no mínimo 2 assentos em cada viagem, preferencialmente na primeira fila de poltronas, para conferir acessibilidade às pessoas com deficiência até 1 hora antes do embarque.
Parágrafo 3º. Na hipótese de nenhum beneficiário demonstrar interesse em viajar após o prazo prestado no artigo 102, as empresas prestadoras de serviço poderão colocar à venda os bilhetes de referidos assentos reservados. Parágrafo 4º. Os funcionários das empresas transportadoras deverão auxiliar no embarque e desembarque dos beneficiários, tanto nos terminais das linhas como nos pontos de parada e apoio ao longo do itinerário. Parágrafo 5º. As empresas transportadoras providenciarão a capacitação permanente de seu quadro funcional a cada 2 anos para prestar o atendimento adequado aos beneficiários. Parágrafo 6º. Os equipamentos indispensáveis à locomoção e à vida da pessoa com deficiência serão transportados de forma adequada, acessível e gratuitamente pela empresa, além de sua bagagem. Parágrafo 7º. No embarque, deverá o beneficiário apresentar a carteira de isenção, acompanhada de documentação de identificação. Artigo 120. O uso indevido da isenção de que trata esta lei acarretará em cancelamento do benefício sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis. Artigo 121. Compete ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Paraná, DR Paraná, e à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, a fiscalização da operacionalização do benefício. Artigo 122. As adaptações a serem feitas nos veículos das frotas das empresas concessionárias ou permissionárias do transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros serão definidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, CEIL, de acordo com as normas técnicas da BNT-NBR 9050. Artigo 123. As medidas operacionais e administrativas que se fizerem necessárias devido à efetiva adaptação dos procedimentos para a concessão da isenção de que trata este capítulo serão realizadas dentro do prazo de 30 dias da publicação desta lei. Aquele comentário que eu fiz sobre o prazo de adaptação dos ônibus é uma realidade matemática, isso não está escrito aí. Se você diz que é 5% da frota restante, matematicamente se demonstra que isso significa prazo infinito, se bem que o ônibus é singular, então deve caber em algum número de anos, mas será um tempo bem longo. Então entendam bem que aquele comentário não consta desta minuta.